Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em João 4, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em tua presença, para juntos estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos instruindo e nos dando entendimento e sabedoria. Limpa do nosso coração tudo que não te agrada e nos enche do teu Espírito. Nos guia por teus caminhos, que possamos fazer só a tua vontade e guardar os teus mandamentos. Queremos ser filhos amados teu. Tu és o nosso Pai, grandíssimo e misericordioso. Vem nos segurar em nossas mãos e não deixamos vir tropeçar no pecado do mundo, pois tu és, Senhor, o nosso Pai, o nosso Santo e o nosso médico dos médicos. Vem nos curar aquilo que o médico não pode, o Senhor pode resolver. Nos ajuda, Paizinho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. A história de hoje fala de uma mulher samaritana que tinha muitos maridos, tinha amante, ela era uma pecadora, mas teve um encontro com Jesus e se alegrou, buscando mais pessoas para que se alegrasse junto com elas e fosse salva assim como ela foi salva. Abra suas Bíblias em João 4. A samaritana encontra o Mestre. Versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Quero comentar um pouquinho desse versículo 1. Os fariseus ouviam a fama de Jesus, que ele curava, fazia discípulos, salvava, alimentava, porque espalhava no mundo inteiro o que ele fazia com as pessoas. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 2. Aqui fala que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, mas ele estava sempre presente, falando tudo o que eles teriam que fazer, e eles obedeciam ao Mestre. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Quero comentar um pouquinho desse versículo 4. Jesus passava por todas as aldeias, cidade, tudo a pé, para falar do seu evangelho, curando e também alimentando, fazendo tudo o que era de bom para aquelas pessoas, suprindo as suas necessidades, porque assim ele era um coração bom e Deus também o mandava e ele obedecia ao Senhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentado-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Quero comentar um pouquinho desse versículo 6. Jesus sentou à beira do poço, cansado da viagem e também com sede, esperando seu discípulo voltar, porque teriam ido à cidade comprar alimento e esperando alguém chegar naquele poço para que ele desse água para beber. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Aquela mulher foi pegar água no poço, como todos os dias pegava, mas não sabia que aquele dia era um dia diferente. Era o dia do encontro com Jesus, o dia da sua salvação. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me impedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Quero comentar um pouquinho desse versículo 9. Aquela mulher samaritana estranhou Jesus pedir água, porque além de ele ser judeu, eles não falavam com o povo samaritano, e ainda que ela era mulher, os homens não costumavam conversar com as mulheres, mas ela não sabia que aquele era o Salvador, o Filho de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Aqui Jesus explica para aquela mulher samaritana que se ela soubesse quem estaria lhe pedindo água, ela lhe pediria e ele daria água viva, que ela não teria mais sede, mas a água espiritual, a palavra de Deus, que ela pudesse ter a salvação. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Quero comentar um pouquinho desse versículo 11. Jesus falou com aquela mulher samaritana, mas ela não entendia. Ela achou que era água comum, mas Jesus falava de uma outra água que só quem é santo como ele poderia oferecer. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. Aqui aquela mulher perguntava se Jesus era maior que Jacó, não sabendo ela que ele é maior do que todos. Ele, Deus e o Espírito Santo são todos os que mandam e o que governam no mundo inteiro. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Jesus queria explicar àquela mulher que essa água que ele fala não é uma água comum, é uma água espiritual, que só se buscarmos Deus de todo o coração, nós iremos entender e ser saciado, uma água que sai da boca de Deus, a sua própria palavra, e só ela pode saciar nossa sede. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quero comentar um pouquinho desse versículo 14. Jesus fala sobre essa água viva que só ele pode saciar. Não adianta beber uma outra água, que ela não sacia essa sede espiritual que nós necessitamos de buscar a cada dia, que é a presença de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quero comentar um pouquinho desse versículo 15. Aquela mulher continuava sem entender. Ela achava que era uma água comum, que beberia e não mais teria sede. Mas Jesus falava de outra água, que depois ela poderia entender. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 16, disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. Jesus falou aquilo para aquela mulher porque queria ouvir de sua boca o que ela teria para falar, porque ele sabe todas as coisas, porque ele é o próprio Deus. Mas aquela mulher tinha algo bom, ela era verdadeira. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Quero comentar um pouquinho desse versículo 9. Aquela mulher samaritana
estranhou Jesus pedir água, porque além de ele ser judeu, eles não falavam com o povo samaritano, e ainda que ela era mulher, os homens não costumavam conversar com as mulheres, mas ela não sabia que aquele era o Salvador, o Filho de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Aqui Jesus explica para aquela mulher que vai chegar o momento que não poderão adorar a Deus, porque hoje é o dia de buscar Ele e não deixar para amanhã, porque vai existir o dia em que serão perseguidos os cristãos, e já está acontecendo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22, vós adorareis o que não sabeis, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quero comentar esse versículo 23. Deus está à procura desses verdadeiros adoradores, que busquem Ele de todo o coração, em espírito e em verdade, que nós possamos ser esses verdadeiros adoradores, para que venhamos fazer morada no céu. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, porque além de adorar a Deus, é preciso que sejamos verdadeiros, para que sejamos filhos dele. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 26. Aquela mulher não entendia que aquele era Jesus. Ela pensava que era apenas um profeta, mas ele revelou a ela que quem falava com ela era Jesus Cristo. Voltando aqui para a Bíblia, a grande colheita, versículo 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. Versículo 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Agora aquela mulher que teve um encontro com Jesus, agora estava indo em busca de mais pessoas para que o conhecesse e fossem salvos, e levou aqueles homens para conhecê-lo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 31, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Versículo 32, ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Quero comentar um pouquinho desse versículo 33. Jesus falava de outra comida, ele buscava vidas para salvar. A sede dele e a fome era de pessoas necessitadas de Deus.
Mas os discípulos não entendiam, achavam que era alguém que tinha trago algo para que ele comesse. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 34, Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Quero comentar um pouquinho desse versículo 36. Aqui Jesus falava não de produtos, mas sim de almas, de pessoas que precisavam de ser salvas, de ser ceifado para levá-lo a Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 37, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Versículo 38, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vos entrastes no seu trabalho. Que nós sejamos como Cristo, que teve fome e sede por almas, e sejamos também como aquela mulher que teve um encontro com Jesus e foi salva e foi em busca de outras vidas para que fosse salva também. Aqui iremos encerrar esse estudo, mas iremos encerrar com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que juntos estivemos estudando a tua palavra, pois é maravilhoso a cada dia aprender mais de ti e saber o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a prosseguir, não deixe que venhamos deixar de aprender mais, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, que possamos ser como aquela mulher que teve um encontro contigo e foi salva e se alegrou buscando mais pessoas para salvá-lo. Que possamos levar adiante a tua palavra e levar aquelas pessoas que necessitam de ter um encontro contigo, de ser salva e sair, Pai, desse mundo de pecado. Nos ajuda, Paizinho, pois queremos ser útil para Ti e ser luz para as pessoas. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido que estaremos orando por você. Ou vai na descrição que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.